É possível perdoar alguém quando esta pessoa não demonstra arrependimento? Nós sempre ouvimos falar sobre a tentação de Davi, né? Quando ele estava olhando pela varanda e viu uma mulher tomando banho. E ele não só teve a tentação, mas ele cedeu a essa tentação. Mas a tentação que eu gostaria de falar com você hoje é uma outra tentação de Davi. Davi ele foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Mas Saul, o rei na época, ficou extremamente ciumento e tentou matar Davi várias vezes. Você já conhece essa história. Mesmo sendo perseguido e forçado a viver fugitivo, longe de casa, em meio a cavernas, Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul. Houve até um momento em que Davi encontrou Saul dormindo numa caverna e teve a chance de matá-lo, mas ele não o matou. A tentação de vingança é o que nós vamos começar a conversar hoje no programa Adoração, que está começando agora o seu encontro com a Palavra de Deus. Estamos começando o programa Adoração e eu gostaria de já fazer um desafio para você. Imagine estar diante do seu maior inimigo. Imagine só. Ou aquela pessoa que já tentou acabar com você de alguma forma, ou falou mal de você, ou inventou coisas sobre você. Enfim, alguém que tentou te prejudicar ou quem sabe que até te prejudicou. Agora você tem a chance de revidar, de acabar com essa perseguição, né? De uma vez por todas. O que é que você faria? A verdade é que é fácil agora dizer que não, eu ficaria ali quietinho, né? Eu oraria e pediria a Deus paciência, mas será que é isso que a nossa natureza provocaria? Essa foi exatamente a situação em que Davi se encontrou. Ele estava escondido em uma caverna, enquanto Saul, que era o homem que desejava a sua morte, né? Ele dormia vulnerável, próximo dele ali ao seu alcance. Em 1 Samuel 24, nós encontramos uma das histórias mais fascinantes da Bíblia sobre o poder da misericórdia. Davi tinha tudo em suas mãos para se vingar, mas ele fez uma escolha surpreendente. E no sermão de hoje, nós vamos explorar como que Davi, o homem que foi o homem segundo o coração de Deus, né? Como que ele decidiu deixar isso para trás, quando a maioria das pessoas teria buscado vingança. O que será que nós podemos aprender com esse ato? Como é que o perdão ele transforma a nossa relação com Deus e com aqueles que nos ferem, que tentam contra nós? É o que hoje a gente vai se aprofundar aqui nessa lição poderosa que a história de Davi nos dá. Antes eu quero te convidar para uma oração. Nós vamos abrir a palavra de Deus, nada melhor do que orarmos para convidar que Ele esteja presente conosco, nos abençoando e nos iluminando nesse momento. Ore comigo. Santo Deus, vamos abrir a Sua palavra agora, Senhor, com uma lição tão preciosa, uma lição tão importante para a nossa vida, uma história conhecida, mas que nos deixa lições muito profundas, Pai. E o meu pedido nesse momento é que o Senhor ilumine nossa mente. Envie a nós o Seu Santo Espírito, Pai, para que a gente possa compreender de forma personalizada o que o Senhor quer nos dizer. É isso que a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, né? O primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. Deixe sua Bíblia aberta porque nós vamos conversar sobre algumas coisas que acontecem aqui. Mas eu quero ler de imediato agora o versículo 12. Então, 1 Samuel, capítulo 24, no verso 12, nós lemos assim. Verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Essa é uma história conhecida e é uma história incrível mesmo. Porque mesmo tendo chances de ferir Saul, Davi ele decidiu não seguir por esse caminho.
Mas antes de falar sobre isso, né, que é onde a gente vai tirar as lições mais profundas aqui na nossa conversa para a nossa vida, eu quero que você entenda como estava Davi antes do encontro com Saul. Porque é uma coisa que a gente geralmente não se atenta muito, né? Porque é uma continuação dessa história. Então eu gostaria de analisar com você algumas coisas. Saul, ele estava perseguindo Davi. E por que será que Saul tinha tanto ciúmes de Davi, né? Nós encontramos isso lá no capítulo 18. Mas o sucesso de Davi nas batalhas e o favor de Deus para com Davi eram as principais causas de ciúme ali de Saul. Saul, ele foi consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono. Imagine, nem dá para perceber que é o mesmo Saul lá de trás, né, que foi ungido e que seria o grande governador ali, o rei de uma nação. Só que Davi, por conta dessa perseguição, ele precisa ir para o meio do nada, em uma caverna. E nessa caverna que nós encontramos lá no capítulo 23, né, Davi passou um dos piores momentos da sua vida. E em meio a esse momento difícil que Saul passou, em meio a vários, né, mas esse em específico, ele escreveu um salmo muito especial. E é esse salmo que eu quero te convidar para ler. E veja se você não consegue identificar aí algumas coisas que podem ser também a realidade da sua vida. Vamos ver como que Davi se sentia? Abre aí comigo a sua Bíblia em Salmos, mas deixa aí marcado, né, aí em Samuel também, porque nós vamos voltar a ler, tá? Então, agora nós vamos ler Salmo 142. Eu quero convidar você para ler, sempre 142. E se a sua Bíblia tem algum subtítulo, provavelmente tem alguma coisa em relação à perseguição, né? A minha traz aqui, oração no meio de grande perigo. E essa é a oração que Davi fez enquanto ele estava na caverna. Veja bem o que acontece aqui, o que a gente lê aqui. 142, verso 1 a 4. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. E veja bem essa descrição agora. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Olha o drama de Davi. Está falando com Deus. Deus, olha para a minha direita, não tem ninguém que me conhece. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Você consegue sentir aqui a dor de Davi ao escrever esses versos? No meio de uma perseguição? Veja, Davi ele era inocente, mas ele foi caçado como se ele fosse um criminoso. E você pode estar pensando em situações que você também viveu, né? Porque eu já disse isso aqui algumas vezes, né? As provações na vida de um cristão não são uma questão de si, mas de quando. Não é se eu vou ser provado, é quando eu serei provado. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas imagine Davi, inocente, recebeu essa promessa, né, que ele seria rei. Não que isso fosse o que mais importasse para ele, né? Pois o principal para Davi, a gente sabe que era fazer a vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus, agora ele estava fugindo e numa caverna. Talvez você no lugar, talvez eu no lugar de Davi iria pensar, Deus, e aí, eu estou aqui te servindo, né? Como é que é o negócio? Estou tentando te servir, tentando fazer o que é bom perante os seus olhos e olha o que eu estou recebendo. O que eu estou recebendo, Senhor? Imagine só. O que você faria no lugar de Davi? Será que você olharia para Deus? Não é possível, isso é injusto. E, de fato, não há justiça nesse mundo. Mas você consegue sentir esse desespero de Davi? As profundezas em que a sua mente desceu? Não há meio de fugir. Não restou nada, não tem nada para mim. E em meio a tudo isso, Davi não perdeu Deus de vista. Esse é o ponto que o Salmo 142, o Salmo 57, o Salmo 34, Davi clama ao Senhor para livrá-lo. E não só isso. Além de clamar que o Senhor o livre, ele diz, eu vou confiar no Senhor. E eu vou me alegrar porque eu sei que o Senhor vai me salvar. Que relação incrível! E aqui nós podemos enxergar o coração desse homem, a essência que só Deus enxergava, né? Essa qualidade invisível. Lembra que lá quando ele é jovem,
fez com que ele fosse escolhido e ungido, o jovem pastor de Belém. Era isso. Franzino, quietinho no campo, mas era isso que Deus estava enxergando quando ele disse a Samuel, é este aqui, ó. O homem, Deus não vê como vê o homem, né? Senhor, eu estou perdido aqui, não tenho socorro, mas sei que Deus me ampara. E Ele fará o necessário para me moldar e para fazer a sua vontade na minha vida. Uau, que coração! Este é o coração segundo a vontade de Deus, o homem segundo o coração de Deus. A conexão deles era tão forte, era tão profunda. Imagina o que Davi passou nesta caverna, se sentindo quase que um animal, né? Davi, ele não deixou de confiar em Deus na perseguição. Durante a perseguição, ele se apegou ainda mais a Deus. E esse é o segredo, meus amigos. Como que Davi poderia agir como ele agiu com Saul, que a gente ainda vai se aprofundar já já nisso, mas como que ele poderia agir dessa forma? Olha, Deus é que vai te julgar, mas eu não vou te encostar, sendo que tudo que ele estava vivendo tinha uma pessoa responsável, e era Saul. Davi entendia que, pelo fato de ser Saul ali, o ator principal, ele entendia que não era bem Saul, né? Que era o inimigo tentando tirar dele a paz e tentando impedir que ele assumisse o trono e se tornasse alguém que abençoou a nação como ele abençoou, mesmo com seus erros. Não pense que você vai conseguir ter essa atitude de Davi, essa atitude que Davi teve aqui em 1 Samuel 24, se você não tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você pode pensar, nossa, mas de novo esse negócio de intimidade com o Senhor. Meus amigos, não há receita de bolo, não há fórmula mágica. Há você se conectando com o seu Criador e em intimidade você consegue fazer coisas que pela sua própria força você não conseguiria. Mas a história continua. E agora nós chegamos na tentação de Davi, essa outra tentação de Davi. Eu te convido para voltar lá em 1 Samuel, no capítulo 24. Nós vamos ler aqui alguns versos no início desse capítulo, antes de chegar no desfecho ali, como a gente viu agora há pouco. Veja, o verso 1 diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul, olha isso, 3.000 homens. Imagine só, Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. No verso 3, chegando a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul para aliviar o ventre. Respondeu o chamado da natureza, né? E nesse momento, Davi e os seus homens, o que a Bíblia diz, ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Imagine a situação. Imagine essa situação. Verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram, né? Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Gente, isso aqui é muito forte. Veja, os homens de Davi que tinham alguns interesses, né? Possivelmente queriam algum cargo de posição quando Davi se tornasse o rei, mas eles dizem, olha, aqui está a oportunidade, Saul está ali na frente. O dia chegou onde Deus vai abençoar você com a vingança. O dia chegou no qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Meu amigo, cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com os conselhos que você ouve. Davi aqui ele foi aconselhado, ó, Saul está ali. É Deus, só pode ser Deus, é Deus te falando. Toma proveito, faça justiça. Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado com os conselhos que você recebe. Nem sempre, mesmo que venham de pessoas de confiança, nem sempre esses conselhos vêm de Deus. Por isso a importância do seu relacionamento. Não é o que as pessoas dizem acerca de Deus, é o que você conhece pelo seu relacionamento com Ele. Veja, Saul, ele estava obcecado por vingança. E ele precisou parar para entrar em uma caverna, sem saber que era justamente onde Davi e os seus homens estavam escondidos. Que situação! Já seria desconfortável para Davi, né? Para Saul, na verdade, ele ser visto assim, né? Num momento meio íntimo ali dele. Ainda mais ser visto assim
pelos seus inimigos. Se você quiser saber o verdadeiro caráter de alguém, pergunte o que essa pessoa faria se ela visse o seu inimigo indefeso, o seu inimigo em vulnerabilidade. A maioria diria para atacar na hora, como foi o caso aqui, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa guiada por Deus. E foi exatamente isso que os homens de Davi sugeriram. Olha, essa é a sua chance. Deus colocou Saul nas suas mãos, como ele prometeu. Esses homens eles estavam acostumados com batalhas, né? E eles viram uma oportunidade clara. O inimigo estava vulnerável, sem defesa. Vai, Davi, agora é a sua vez, acaba com ele. Davi sabia que o seu dia chegaria, mas ele sabia que não era assim. Por que ele sabia? Por conta do seu relacionamento com Deus. A gente continua a leitura, porque aqui nós temos um outro verso, onde nós lemos assim, no verso 5, sucedeu, porém, que depois que o verso 4 ainda, né? E então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, ei que te entrego nas mãos do teu inimigo. E no finalzinho diz assim, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Veja, neste momento, no verso 5 é apresentado assim, sucedeu porém que Deus, depois, né, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. É nesse momento que Davi enfrenta seu inimigo. Pastor, mas não há batalha com Saul? Não há mesmo. Mas é agora que Davi enfrenta seu inimigo. E o seu maior inimigo era a tentação de fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, fazer a sua própria justiça, né? E Davi se sente mal por isso. Se sente mal naquele momento. Porque alguém que tem conexão com Deus sabe que não pode deslizar, que não pode desobedecê-lo, mesmo que seja nos mínimos detalhes. No verso 9, nós lemos assim, disse Davi a Saul, no momento do encontro agora, por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te dizem, Davi procura fazer-te o mal? Gente, nem é o objetivo aqui não, mas Davi repreende Saul aqui por ter dado ouvidos à fofoca. Tinha inveja? Tinha. Tinha ciúmes? Tinha. Tinha coração endurecido de Saul? Tinha. Mas tinha fofoca também no meio. Por que você vai dar ouvidos? Quantas lições a gente tira daqui, né? Quantas lições nós tiramos daqui? Não dê ouvido ao que as pessoas dizem sobre alguém ou dizem sobre você ou a seu respeito. Vai na fonte. Foi exatamente o que Davi fez. Quero ler mais alguns versos aqui com você. O verso 10 diz assim, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Verso 11, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto em mim, nem mal a orla do teu manto, né, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caças da minha vida para lá tirares. Olha que coisa, olha só, eu cortei um pedaço da sua orla, me disseram para te matar, mas eu não podia fazer isso porque você é ungido. Então veja que no meu coração não tem nada do que estão falando. No meu coração não tem rebeldia, não tem ódio, não tem nada disso. No verso 12, julgue o Senhor entre mim e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Seja o Senhor, verso 15, seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Davi repete aqui, nessa história, pelo menos 4 vezes. Em resumo, Saul me fez o mal, mas isso quem resolve é Deus, não sou eu. Você quer dicas para entender como perdoar? Espera mais um pouquinho que eu vou te dar algumas dicas preciosas de como você fazer isso. Mas sobre a responsabilidade de Davi, estava a responsabilidade de ser um servo fiel a Deus. Mais nada. Não era responsabilidade de Davi procurar vingança, era ser um servo fiel e é isso que ele fez. A vingança não pertencia a Davi e uma das tentações mais sutis da nossa vida é se aproveitar de alguém que te fez mal quando este está vulnerável. Não é verdade? Me fez mal? Agora que você está mal, eu também não vou te ajudar.
Ah, não teve misericórdia de mim, não? Então eu também não vou ter de você. O que nós aprendemos com Davi é o completo oposto. Você pode estar pensando, pastor, é porque não está na sua pele. Já estive. Algumas vezes. Às vezes o maior ato de força é não revidar. O maior ato de força é não revidar. Como que esse homem pôde fazer isso, meus amigos? Só há uma forma de entender o que ele passou na caverna. Nos dias de angústia, de tristeza, de oração, de choro com Deus, aproximando o coração de Deus ao dele. Após ouvir as palavras de Davi, Saul chora e ele admite a sua maldade. Saul reconhece que Davi seria o futuro rei e Saul abençoa Davi. Olha, a atitude de um homem conectado com Deus chocou e chegou a emocionar Davi, a emocionar Saul. Quando alguém te ferir, meus amigos, volte-se para o Senhor. Busque a resolução do problema. Mas não só isso. Confie que Deus fará justiça da forma dele, do jeito dele e no momento dele também. Agora eu preciso ter uma conversa bem séria com você. Se você carrega uma mágoa, um fardo, saiba que isso está te fazendo mal, você sabendo ou não. Isso pode te fazer mal, não só psicologicamente, mas emocionalmente e até fisicamente. Eu não posso deixar de oferecer para você uma das soluções que a Novo Tempo está apresentando para você, para te ajudar a superar esses momentos. A revista Esperança, a Máquina Humana, ela tem um capítulo onde ela fala única e exclusivamente sobre a saúde da mente. E aqui você vai encontrar algumas dicas no capítulo 7, para que você possa se livrar desses problemas e possa nutrir a sua mente, não só fisicamente com coisas que você come, mas com coisas, com seus comportamentos, com o seu comportamento, para que a sua mente fique saudável e parte deste processo está no perdão. As mágoas podem causar infartos, você sabia? Se você quer pedir esse material, eu te convido a entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 12982444449. Peça essa revista, vai chegar na sua casa sem custo algum e você vai estudá-la, responder as perguntas, ler a Bíblia, sendo guiado aqui por um guia de estudos, né? E você vai receber essa bênção na sua casa de forma gratuita para você mudar a sua história. E, entre outros materiais, né, nós temos aqui Mente Feliz, temos aqui Sentimentos, revistas que a Novo Tempo preparou, que nós preparamos para conectar você com você mesmo, para que vocês possam fazer as pazes aí, você e o seu passado, e você possa se libertar de tudo que te aflige. Quando nós decidimos guardar mágoas, nós escolhemos carregar um peso que nós não fomos criados para suportar. E esse é o ponto aqui, meus amigos. Será que eu estou falando para alguém que está guardando mágoas no coração? Deus não nos criou para guardar mágoas. É um peso que nós não fomos criados por Deus para suportar, porque não é essa a vontade dEle. Tem áreas da sua vida sofrendo por conta dessa mágoa. Sabe qual que é o pior? Pode ser que você nem saiba que tem alguma área da sua vida com defeito por conta dessa mágoa. A minha sugestão, meus amigos, e o meu desafio para você é: liberte-se deste fardo. Liberte-se desse fardo. As mágoas podem te corroer. Os fardos que você acumula podem te corroer. E nós vemos aqui exemplos aqui na história do próprio Saul, aquilo que ele carregava. E Saul não teve um fim muito bonito, não. Não teve um fim muito bonito. Mesmo que você vai libertando esses fardos aos poucos, faça isso. Imagine que se o fardo fosse um saco de laranja, né? Ok, vai tirando uma por vez, ou uma mãozada ali por vez, 2, 3, mas livre-se deste peso. Libere esse fardo em forma de perdão e viva.
Há alguém que você precisa perdoar? Pastor, mas essa pessoa não merece? Não foi a pergunta. Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém com o qual você precisa se reconciliar? Pastor, mas a pessoa não merece? Pois é isso aí. É isso que a história de Davi nos mostra. Mesmo sem merecer, porque o perdão tem a ver com quem concede. Como Davi escolha o caminho do perdão e confia em Deus para o restante. Mas essa pessoa tem que pagar, isso não é da nossa conta. Quando nós estamos com o nosso coração conectado ao de Deus, nós temos a atitude de Davi. Perseguido, injustiçado, não estava blasfemando e esbravejando, estava dizendo, Deus, estou assim, me ajuda. Acalme meu coração. É isso que eu e você precisamos fazer. O livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 7, tem um lema para a nossa vida, né? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Este reconcilia com eles os seus inimigos. Romanos 12, 18 também tem uma grande verdade para nós. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, se tiver ao seu alcance fazer isso, tende paz, porque é verdade que você pode procurar alguém e a pessoa fala assim, ok, muito bonito o que você está fazendo, mas não quero. Mas o que a Bíblia está dizendo é, se for possível, se estiver ao seu alcance, tenha paz com todos os homens, mesmo que esses homens discordem de você, mesmo que esses homens tentem te ferir, se o seu coração está conectado ao coração de Deus, você procura a paz. Faça como Davi, meu amigo, esse é o nosso apelo aqui, faça como Davi, conecte seu coração com Ele. Pastor, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma injustiça, estou passando por uma dificuldade. O que você faz nesse momento? Vai esbravejar? Vai escrever uma carta? Vai fazer uma terapia? Faça isso. Mas conecte o seu coração ao de Deus, porque somente em intimidade com Ele você vai ter condições de fazer o que Davi fez. Pastor, mas é difícil, isso não é humano não, realmente não é humano. Isso vem de Deus. E ao fazer isso, você vai ter condições de enfrentar os seus medos. Você vai ter um encontro difícil, mas um encontro que no fim será saudável, um encontro com o seu passado. Liberte-se das mágoas. Liberte-se desse fardo em forma de perdão e viva. Essa é a minha oração para você. Que nesse momento eu esteja falando para um Davi moderno, ou para um homem, para uma mulher que querem fazer como Davi. O Senhor nos criou para a liberdade, o Senhor nos criou para uma vida de abundância, e não é correto, não é justo com você que você carregue fardos. Se essa é a sua vontade, eu quero te convidar para orar comigo, e a gente vai pedir para que Deus nos dê a força necessária para cumprirmos isso em nossa vida. Ore comigo. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Mas o nosso pedido hoje, Pai, é para que o Senhor possa colocar essa misericórdia em nosso coração também, Senhor. Que sejamos misericordiosos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se tem alguém que nos feriu, que nos machucou, não importa, Pai, onde essa pessoa esteja, o que ela pense, o que ela deseje, que nós possamos liberar esse fardo. E liberando esse fardo, que a gente libere em forma de perdão, Senhor. Abençoe cada um que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.